Olá, Shalom, tudo bem com você? Antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros, as empresas que nos patrocinam este canal no original e façam que este canal se torne uma realidade. Aqui vai então o nosso muito obrigado a todos os nossos parceiros, que são eles: Tintas Carforte, com mais de 20 anos de mercado e de história, atendendo a pintura imobiliária, industrial, automotiva e artística. A Carforte tem atuação destacada aqui no Espírito Santo e também na Bahia. Então você já sabe, se estiver pensando em renovar a pintura da sua casa, do seu lar, do seu carro, da sua empresa, conte com a qualidade das tintas Carforte. Sérgio Relojoaria, alianças, relógios, joias em prata, joias em ouro, folheados e artigos para presentes. São 2 lojas em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, na Grande Vitória. Vai presentear sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seus filhos? Sérgio Relojoaria, em Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. Doces Caseiros Pingo. Acesse o Instagram, Doces Caseiros, tudo junto, _Pingo. Ou ligue para DDD 37 99844 5080. Doces Pingo faz entrega para todo o Brasil. Doce de café recheado com doces de leite, todos os tipos de cocadas, doces de leite ninho com brigadeiro e mais uma centena de doces que você vai amar. Doces Caseiros Pingo. A fábrica fica na cidade de Formiga, em Minas Gerais. Afinal, nem só de queijo vive o mineiro, não é? Chocolates Copenhagen, aquele sabor que te transporta, porque a vida é feita de momentos e cada um deles merece ser celebrado. Surpreenda quem você ama ou simplesmente se presenteie com os deliciosos chocolates Copenhagen. A Copenhagen tem um presente perfeito para cada ocasião, transformando momentos em lembranças inesquecíveis. Visite a loja da Chocolates Copenhagen aqui no aeroporto de Vitória, aqui no Espírito Santo. A Chocolates Copenhagen tem uma linha de produtos kosher, aprovados para o consumo da comunidade judaica em conformidade com os preceitos judaicos. E Interfarma, farmácia e perfumaria, com uma vasta gama de medicamentos, genéricos, similares e produtos de saúde e cosméticos. Visite a Interfarma no aeroporto de Vitória, aqui no Espírito Santo. Interfarma, porque a saúde está em primeiro lugar. Hoje nós vamos falar sobre acrônimo. Acrônimo. O que é um acrônimo? No último episódio eu falei um pouquinho sobre acrônimo, lembra? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre acrônimo. Tá preparado aí? Então vamos para o nosso próximo episódio. O que é isso? O acrônimo são abreviações. Só para a gente fazer uma releitura, relembrar um pouquinho, eu falei no episódio passado sobre o que é um acrônimo. Aqui no Brasil, nós costumamos abreviar algumas palavras, como IPTU, por exemplo, não é? São abreviações, IPVA, RG, CPF e vai por aí afora. No hebraico também existem vários, infinitos acrônimos. E um deles eu citei que é a palavra que nós falamos um pouquinho sobre caminho, verdade e a vida, que forma um acrônimo que é errado, que é Jesus é o número 1, é o único. Então, e eu deixei em suspense para esse episódio de hoje a palavra Amém. Amém também é um acrônimo. Amém, em hebraico, quais são as letras que formam a palavra Amém? É Men, Aleph e Nun. Amém. El Melech Niman. El Melech Niman. Ou seja, Deus é um rei fiel. Quando você fala Amém, você está dizendo Deus é um Deus fiel. El Melech Niman. Outra palavra, outro acrônimo que eu deixei aqui para vocês é a Tanar. O que é a Tanar, Kleber? A Tanar é a palavra de Deus. E como é que se escreve Tanar? São 3 letras, né? Tanar é Torá, Neviim e Ketuvim. Mas como é isso? Bom, a Torá, ela é instrução. Neviim são os livros dos profetas. Ketuvim
são os escritos como poesia, literatura, sabedoria, histórias e profecias. Vamos supor que eu vou pedir a você, por favor, pega aquele livro ali para mim, que tem Torá, Neviim e Ketuvim. Para não falar assim, então eu falo, pega Tanar para mim, por favor, porque Torá, Neviim, Ketuvim, Tav, Nun e Raf, que são as 3 letras, nas 3 primeiras letras, né? A primeira letra de Torá é Tav, de Neviim é Nun, e a primeira letra de Ketuvim é Raf. Então, Tav, Nun e Raf formam a palavra Tanar. Entendeu? Aqui mora o segredo, o acrônimo de Tanar, que é a Bíblia hebraica. Para não falar essas 3 palavras, abrevia-se as palavras, tornando um acrônimo. Tanar. Ao invés de eu falar Torá, Neviim e Ketuvim, eu falo Tanar, que é a junção de Tav, Nun e Raf, as 3 primeiras letras de Torá, Neviim e Ketuvim. Então falamos sobre a palavra Amém e falamos também sobre a Tanar, são acrônimos. Agora eu vou entrar em outro assunto aqui. Vamos falar sobre as 7 palavras que criaram o mundo e sustentam todo o universo até hoje. Você sabe que palavras são essas? Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 7 é o número da plenitude. 7 é o número do descanso, da aliança. E cada uma dessas 7 palavras possui um peso teológico, uma profundidade. E ao longo de toda a Bíblia, o padrão 7 reaparece. São 7 dias da criação, 7 festas de Israel, 7 espíritos diante do trono, 7 trombetas, 7 cartas e 7 foram as últimas 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário. Essas 7 palavras falam não apenas da criação do cosmos, mas da arquitetura do reino de Deus, da redenção futura, da sustentação de todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus, capítulo 1, verso 3. No original hebraico, o versículo Gênesis 1, versículo 1, contém 7 palavras. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Muito bem, essas 7 palavras no original, elas dizem muita coisa. Vamos falar uma por uma para que você possa entender. Bereshit é um princípio com propósito. A raiz dessa palavra, de Bereshit, é Reshit, que está relacionada à ideia de primícia, aquilo que vem primeiro, que é consagrado a Deus. Provérbios 3:9. Jesus é o princípio, não apenas cronológico, mas ontológico. Ele é o início de tudo. Antes que houvesse qualquer coisa criada, Jesus já existia. Colossenses 1:17. A segunda palavra é bará, é o verbo criar. No princípio, criou Deus. Esse verbo é usado exclusivamente para a ação criadora de Deus. Ninguém mais usa, só Deus. Não há ninguém mais na Bíblia ou fora dela que execute o verbo bará, ou seja, formar do nada. Em Romanos 4:17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Mostra que o mundo não é fruto do acaso, mas de um decreto soberano. O universo veio à existência pela autoridade, pelo poder da palavra de Deus. Hebreus 11:3. A terceira palavra de Gênesis 1, verso 1, é Elohim. Elohim quer dizer Deus Trino. Você sabia que Elohim aparece mais de 2.500 vezes só no Velho Testamento? A quarta palavra é Et, composta pelas letras Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, significa primeiro e último. E nós vamos ver isso aonde? Em Apocalipse 22:13. A quinta letra, Hashamai, os céus, indica o céu físico, estrelas, firmamento, atmosfera. E o céu espiritual, a morada espiritual. Efésios 1:3 diz, das regiões celestiais. E isso aponta para uma realidade já existente no mundo invisível.
A sexta palavra é ve'et. É uma conjunção que liga dois objetos criados, céu e terra. É uma ponte da eternidade ao tempo, do invisível ao visível, do trono ao altar. A sétima letra é haaretz, que é terra. Então, Bereshit é o tempo, Deus é o Senhor do tempo. Bará é o verbo, a criação, Deus cria do nada, é o poder de Deus. Elohim é o Deus trino, é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Et é o símbolo do verbo Cristo oculto, é o verbo. Hashamayim é os céus, é o reino de Deus. Ve'et é a conexão entre céu e a terra. Haaretz é a terra, é o palco da redenção. Então essas foram as 7 palavras contidas em Gênesis 1, verso 1, que nós lemos aqui. Para que você possa entender um pouquinho de cada palavra, o que ela quer dizer em hebraico, em português e também profeticamente, tá bom? Agora vamos falar sobre as 7 frases do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele disse em Lucas 23, verso 34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso, quando ele se refere a um dos 2 ladrões da cruz. A terceira palavra é mulher, eis aí o teu filho. João, capítulo 19, verso 26. Ele também disse, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, capítulo 46. Mateus 27, versículo 46. Ele diz também, tenho sede, em João 19, 28. Está consumado, tetelestai, o preço está pago. João 19, 30. E a sétima frase é, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essas 7 palavras não foram apenas declarações. Se as 7 primeiras palavras criaram o mundo, Gênesis 1, verso 1, essas 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário recriaram toda a humanidade. As 7 palavras do Gênesis 1, verso 1, formam o DNA da criação. As 7 palavras do Gênesis revelam a luz que vence o caos, a ordem surgindo no meio da desordem. Gênesis 1, verso 3. As 7 palavras da cruz revelam a vitória final, o pecado vencido, a morte vencida, a redenção consumada. Em cada uma dessas etapas, não há criação sem a palavra, não há luz sem a palavra, não há salvação sem a palavra. Jesus é a palavra. Até o próximo episódio. Shalom.